Seja muito bem-vindo, querido estudante. Nós vamos hoje juntos estudar o componente curricular de matemática. Eu sou a professora Daniele Cristine. Nós vamos estar falando sobre gráficos e tabelas, parte 2. Parte 2. Por isso, se você não assistiu a nossa aula, parte 1, recomendo que você assista. Você pode ver esta aula novamente no nosso canal no YouTube, SMED-GV, ok? Pegue suas atividades e as atividades que nós estaremos realizando juntos nesta aula de hoje, ela é referente à aula de número 28 que está na nossa plataforma. Como, professor? E qual é a plataforma mesmo? smedgv.com/aluno. Você vai lá na partezinha do segundo ano, EJA Assis Brasil, aula de número 28, ok? Então, vamos para o enunciado? Questão de número 1, leia junto comigo. A professora Nayara, do segundo ano da EJA, fez um projeto de sustentabilidade e propôs aos estudantes que recolhessem os lixos espalhados ao redor da escola. Cada estudante ficou responsável por recolher um tipo de material. Observe o gráfico e responda. Então, a professora fez aqui este trabalho de sustentabilidade, de tirar um pouco do lixo que está no nosso ambiente, e cada estudante ficou responsável por um tipo de material. Os materiais que foram encontrados foram latas, garrafas e papelão. Então, nós temos aqui um gráfico. O título deste gráfico é Lixo recolhido ao redor da escola. Na parte de baixo, na horizontal, nós temos representado quais foram os tipos de materiais encontrados. E já na nossa vertical, nós temos as quantidades de alunos que participaram dessa atividade. O nosso total aqui, a nossa maior barrinha, vai até o número 22. Então, perceba que a barrinha mais alta neste gráfico vai até o número 22. Vamos analisar este gráfico juntos? A latinha, nós já percebemos que dentre os alunos, os estudantes dessa turma, conseguiram recolher aqui 22, certo? Já o plástico, nós tivemos total de 17. E o papelão, aqui observe aqui, já o papelão, apenas 10, certo? Registre a quantidade de cada material. Então, nós vamos registrar agora a quantidade desse material que foi recolhido. Ou seja, a quantidade de aluno, ela vai sugerir também a quantidade de materiais que foram recolhidos, certo? Aqui eu tive 28 latinhas, certo? Então, nós vamos anotar aqui do lado, latinhas. Quantas latinhas foram recolhidas? Nós tivemos 22 latas recolhidas. E a garrafa PET? Quantas garrafas PETs? Nós vimos lá anteriormente também, olha. Vai até o número 17. Então, 17 garrafas foram recolhidas. E para o papelão ou a caixa de papelão, nós tivemos 10 caixas recolhidas. Se nós observarmos aqui estes números que foram encontrados, e eu lhe perguntar, quais desses materiais nós encontramos mais? Quais deles seriam? Nós estamos falando da latinha. E por que a gente utiliza gráfico mesmo, pessoal? Isso me faz lembrar esta pergunta. O gráfico é uma maneira de nos mostrar, ali os dados que foram encontrados de forma visual. Então, quando eu olho para esse gráfico, só de olhar para o desenho, eu já sei que a latinha, ela foi encontrada uma maior quantidade sobre ela. Por quê? Porque a sua barrinha, que está representada na cor cinza, ela está mais alta que as demais. Para isso servem os meus gráficos e tabelas, para que eu possa compreender estes números de forma visual, através de desenhos.
Então, letra A, eu fiz essa pergunta para vocês e agora vamos respondê-la juntos. Qual foi o lixo recolhido em maior quantidade? Então, agora, a nossa pergunta é maior, ou seja, eu preciso de um número dentre esses que aparecem de maior valor. Foi a lata? Foi a garrafa ou foi a caixa? Anteriormente, nós já respondemos essa questão. Aquela que teve a maior quantidade, né, foi recolhida em maior quantidade, foram as latinhas. Então, as latas aqui estão sobressaindo em volta dessa escola, pois o lixo foi recolhido em volta da escola. Letra B. Qual foi o lixo recolhido em menor quantidade? Então, agora nós estamos falando de menos, de valor mais baixo. Foi a lata, a garrafa ou a caixa? Então, olhando aqui, deixei aqui para que nós pudéssemos analisar. Dentre os três, qual é o de menor valor? É o número 22? É o número 17 ou o número 10? É o número 10. E o 10 aqui está representando as caixas que foram recolhidas. Portanto, a alternativa C será a nossa resposta. E letra C, qual a quantidade total de caixas arrecadadas? Quando eu falo de total, eu estou falando de quê? Qual operação eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso somar, certo? A palavra total, ela é um termo utilizado na adição. Então, eu vou precisar armar essa conta. Como que eu armo essa conta? Número embaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Então, armei aqui a minha operação, vamos somar, certo? E começamos a somar pelas unidades. Então, você tem 2, coloca aí 2 no seu dedo e acrescenta mais 7, então 7, 8, 9. Nós temos aqui na unidade um total de 9. E vamos agora somar as dezenas. 2 mais 1 igual a 3. 3 mais 1 igual a 4. A pergunta foi: qual a quantidade total de caixas arrecadadas? Aqui, nós fizemos o total de quê, pessoal? O total de todo o material que fora recolhido. Então, se a pergunta aqui tivesse sido: qual é o total do material juntando latinha, garrafa e as caixas, nós teríamos um total de 49. Mas a pergunta aqui é um total de caixas. Então, qual que é o total de caixas? Foi um total de 10 caixas recolhidas. Mas já sabemos como fazer o total de todo o material que foi recolhido. Letra D. Qual a diferença de quantidade entre garrafa e caixa? Agora nós temos a palavra aqui, diferença. Quando aparece essa palavra diferença, eu logo sei que preciso fazer uma operação de subtração, de diminuir, de retirar, certo? Para identificar o restante ali, o que restou, essa diferença. Então, qual a diferença de quantidade entre garrafa e a caixa? Nós vamos fazer aqui, então, 17, que é o número maior, que são as garrafas, menos o quê? Menos as caixas, que é 10. Igual, então esse sinalzinho de igual aqui, ele não pode faltar, a minha igualdade. 7, tira 0, eu vou continuar com 7, não tirei nada. 1, tira 1, eu vou ficar com 0. Então, qual que é a diferença? A diferença é de 7. Então, nós vamos marcar a alternativa B. Número 2. Observe a tabela onde estão representados os carros que ficam no estacionamento da escola. Complete. Então, nós temos aqui, nesta tabela, que também é uma representação visual de informações o quê? Numéricas, certo?
mas que facilita quando colocamos em forma de desenhos. Nós temos carros na cor amarelo, cinzento, branco e preto. Já na segunda coluna aqui da nossa tabela, nós temos a contagem, a quantidade de carros. Então, quantos carros amarelos nós temos nesse estacionamento? Nós temos 2. E a última coluna pede o total. Então, 2 carros amarelos. Já na nossa segunda linha, na segunda coluna, está faltando aqui a contagem. Já tem escrito para nós o total, mas não tem a contagem. Então, nós temos que colocar quantos riscos aqui? 9, não é mesmo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegarmos a 9, ok? Já na nossa terceira linha, nós temos a cor, nós temos a quantidade, mas não tem a contagem, mas não tem o total. Qual é o total? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um total de 10 carros brancos. E o preto também está faltando o total. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carros pretos. Letra A. Qual é a cor dos carros que há em maior quantidade? Ou seja, qual desses números ali é o maior? É o 2, o 9, o 10 ou o 11? Nós estamos falando do 11, que está representando o quê? Os carros pretos. E em menor quantidade, qual daqueles números ali é o menor? Nós estamos falando do número 2. O 2 agora é o menor e ele representa a cor amarela, certo? Letra C. Quantos carros estão no estacionamento? Agora eu preciso fazer a somatória, ou seja, eu preciso olhar o total. Eu preciso somar 2 mais 9, mais 10, mais 11. E quando vocês armarem essa operação, certo? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, nós chegaremos ao resultado de 32 carros, certo? Você vai somar aí 10 mais 9, 19. 19 mais 2, 19, 20, 21. 21 mais 11, 32 carros. Número 3. Observe abaixo a quantidade de chaves que 4 chaveiros fabricaram durante um dia de trabalho. Então, vamos analisar agora um por um. Nós temos o Manuel, Fernande, Carlos e Luiz, certo? Eles produziram estas chaves durante um dia de trabalho, mas antes de respondermos, nós vamos analisar a quantidade de chaves que cada um desses produziram. Então, Manuel, vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, Manuel, 12 chaves. Aqui eu poderia ter somado também de 4 em 4, pois em cada linha eu tenho 4 chaves. Então, 4 mais 4 igual a 8. 8 mais 4 igual a 12, ok? Vamos para o Fernande. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perceba que na do Fernande, aqui nessa última linha, está com uma chave a menos do que de Manuel, ok? Agora vamos para o Carlos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha a diferença aqui nessa última linha, só tem uma chave, enquanto lá no Manuel tinham 4.
Então, aqui no Carlos, ele só tem 9 chaves que foram produzidas durante um dia de trabalho. Vamos ao Luiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Empatou. Empatou com quem? Ficou com um número parecido de quem aqui? Do Fernandes. Os dois conseguiram produzir a mesma quantidade. Letra A. Qual desses chaveiros fabricou menos chaves nesse dia? Ou seja, qual é o número menor? 12, 11, 9 ou 11 novamente? Nós estamos falando do 9. Então, quem foi aqui que produziu menos chaves? Foi o Carlos. Deixa eu apagar aqui. O Carlos, ele produziu a menor quantidade, porque ele tem apenas 9 chaves, certo? Letra B. Qual desses chaveiros fabricou mais? Agora, ó, trocamos a palavrinha. Mais chaves neste dia, ou seja, se é mais, é o maior número. Quem aqui está com o maior número? É 12, 11, 9 ou 11? É o 12 de quem? Do Manuel. E quantas chaves foram fabricadas ao todo? Para eu fazer este ao todo, olha a palavrinha aparecendo aqui mais uma vez, eu preciso somar 12 mais 11, eu vou ter 23, mais 9 e mais um 11 que se repete aqui. E chegaremos ao total de 43 chaves, certo? Essa foi a nossa aula de hoje, então trabalhamos aqui um pouco com gráficos e tabelas, que foi a continuação de uma aula que nós já tivemos, parte 1. Por isso, eu aconselho que você assista essa aula também. E se ficou alguma dúvida, você pode assistir essa novamente, quantas vezes for necessário. É muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e você será direcionado para as nossas redes e para a nossa plataforma smedgv.com/aluno. Deixe suas atividades em dia, ok? E se tiver também mais alguma dúvida, você pode estar buscando o seu professor através do chat ou presencialmente. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!